de novo, gente, tudo bom? Valeu, viu? E agora? Tá me ouvindo? Agora tô. Tá? Ai, graças a Deus. Pronto. Agora foi. E todo mundo tá ouvindo, né? Tô aqui. Alguém tava perguntando cadê eu? Vocês estão me vendo aí, gente? Já entrei. Pronto. Aê, Ótimo, agora a gente vai começar, graças a Deus. vamos lá. Pronto. Pra gente começar com o pé direito, a gente vai começar invocando o Espírito Santo, tá? Vocês invocam daí com a gente daqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E e acendei acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai, Enviai Senhor, vosso o vosso Espírito, Espírito, e e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis a renovareis a face face da da terra. terra. Oremos. Oremos. Deus, Deus, que que instruíste os instruíste os corações dos corações vossos dos vossos fiéis fiéis com com a a luz do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre da da sua sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Gente, o tema do nosso jornal hoje é redescobrindo o valor da comunhão, né, que foi algo conversado em alguns grupos, né, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento de afastamento, de isolamento, e que a gente não está podendo participar da missa, não está podendo receber a comunhão física, né, propriamente dita. E a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Se isso está causando algum impacto para vocês, se vocês também sentiram falta, né, de ir para a missa, de estar participando da comunhão, de estar vivendo a missa em comunidade. Então, quem tiver algum testemunho em relação a isso, que reparou realmente, sentiu falta de ir para a missa, de ter o domingo com a missa, vocês podem ir mandando aqui para a gente, que a gente vai respondendo, conversando com vocês. A gente é um zonal, né? A gente é a nossa reunião de quarta. Então, a gente quer a participação de todo mundo, né? Vocês vão falando aí, a gente vai lendo aqui, né, Rende? Então, Isso. assim, para quem não me conhece, eu vou me apresentar também. Eu sou a Lê, eu fiz a quarta escalada master, né? Tem um tempo já. Podem falar os dedinhos. E a gente vai falar, né, como a gente falou, sobre esse impacto na vida de nós católicos, né? Dessa nova maneira, como fala o tema, né? Redescobrir a comunhão. E como que a gente está lidando com isso. E Me aí, apresentando, inclusive, desculpa, Lê, mas, oi, gente, eu sou Rende, eu fiz a 27ª Márcia aqui de Salvador, tudo bom? Pode continuar. é isso. Então, assim, como que a gente está conseguindo, né, ressignificar isso, redescobrir, né, o valor da Eucaristia, da comunhão, da comunidade, da reunião, do encontro, mas que, da mesma forma, né, que a gente está sentindo nessa falta, essa dificuldade, mas que a gente está buscando meios, né, não só nós, toda a igreja, os padres, as paróquias, para que o cristão, para que a comunidade não se sinta isolada, não se sinta desassistida. Né? Uhum. Vocês estão sentindo falta de ir pra missa, gente? Tá mudando alguma coisa na rotina de vocês? Rafa Alguém tá falou aqui respondendo já. aqui. Rafa Dantas. Rafa. Tenho sentido falta da comunhão propriamente dita, mas tenho acompanhado as missas pela televisão juntamente com a minha família fazendo a comunhão espiritual. Arrasou. Aqui, E como é sinto falta da importante. comunhão. Kátia está Exatamente, falando aqui, gente. né? Sinto falta da comunidade. Isso é uma coisa que eu estava pensando, né? Porque, assim, o que a gente escuta falar de Eucaristia, né? Desde que a gente vai primeiro para catequese e até nas próprias reuniões escaladas, nos encontros, que Eucaristia é festa, é comunidade, é comunhão, é assembleia, é reunião. Né? E agora a gente está vivendo isso de uma forma totalmente diferente, né? Vivendo essa festa de uma maneira nova,
né? Uhum. Mas entendendo que aquele momento é sagrado, é único e que está acontecendo também, né? A gente não está vivendo na comunidade igreja, mas na comunidade da família, né? Em casa com os amigos, enfim. Então, para a gente está sendo um desafio, eu acredito. Né? E uma Sim. coisa interessante também é a participação, assim, o empenho das comunidades, né? Essa semana mesmo a paróquia Nossa Senhora da Luz estava fazendo uma campanha para as pessoas se inscreveram no YouTube, né, da paróquia para poder transmitir a Eucaristia ao vivo. Então, assim, o empenho de Uhum. todos, né, para que a gente se sinta acolhido, para que a comunidade ela possa continuar acontecendo, né, nas É nossas vidas. exatamente como o movimento está fazendo o Zonal Live, está fazendo o Sextou, está fazendo esses momentos de partilha da gente. A igreja como um Isso, todo quer que a gente permaneça em oração, né? exato. E assim, falar da Eucaristia, né? O que a gente pode falar da missa, né? O sacramento dos sacramentos, né? O próprio Cristo. Então, Voltei. da importância, né, daquele momento, né, que é único para o cristão. Mas uma coisa importante, gente, é a gente saber assim, a gente não está podendo participar como a gente participava em comunidade, né, indo à igreja, aos domingos, né, fazendo parte desse momento. Mas as missas estão sendo celebradas no mundo inteiro, né? E isso é o que é importante. Acho que isso é que une a comunidade, isso é que dá força, né? Para a gente continuar, porque a Eucaristia não pode, né, deixar de ser celebrada no mundo, né? É a fonte da igreja, né? O próprio Cristo. Uhum. E pensando nisso, a gente está. Todos nós estamos vivendo em comunhão com vários lugares do mundo, assim. Eu não sei se todo mundo meio que sentiu isso no dia que o Papa fez, né, na sexta-feira passada, aquele momento de Sim, oração, e ele fez adoração, e você conseguia se sentir em oração com o Papa em Roma. Então, a igreja realmente é que a gente se mantém assim ativo em oração e todos juntos em comunhão mesmo que à distância, porque essa oração, essa comunhão de todos nós é que vai dar força também para poder passar por esse momento. exato. E o pessoal está participando aqui, né? Kátia falou, né? Estamos vivendo a igreja doméstica, é verdade, né? A Isso. gente sempre escuta isso, né? Que a nossa casa é uma igreja, precisa ser uma igreja. Lica também falou, aqui eu não estou conseguindo ler todo mundo. Vai lendo aí. Liliane falou, estamos carentes de abraços, principalmente abraço da paz. Verdade. Verdade. Como faz Verdade. falta. Panda falou aqui, sinto muita falta de estar com meus amigos na missa, dar as mãos todos para rezar juntos. Verdade mesmo. Verdade, Mari, saudade zonal. sinto falta de estar em comunidade, mas acredito que esse momento pode nos proporcionar uma experiência importante de saber que ser igreja vai além dos templos. Perfeito. Sim, arrasou. A gente vai salvar a live sim. Eu não sei quem foi que perguntou, eu perdi já a pergunta. Mas a gente Foi vai minha salvar a filha, live. Ah, tá! Ai, que fofa! toda entendida de live. Gente, e levando agora para uma reflexão mais interna de como a gente estava vivendo antes. Como que vocês viviam a comunhão antes desse momento, né? Antes de ter que ser afastado, de não poder ir para a missa, como que a gente se colocava na missa em comunhão com Cristo, né? A gente ia receber a Eucaristia de qualquer jeito, sem realizar, sem conseguir, né, conceber o sacramento do perdão, né? Sem poder ir lá se confessar, chateado com alguém. Como que a gente estava vivendo todo o processo da missa e de receber a comunhão? Porque a gente para pensar agora porque a gente se afastou, né? Mas é algo que a gente tem que refletir todos os dias. Todo domingo, durante a semana, quando a gente vai para a missa, a gente tem que estar lá e realmente uma missa de corpo presente. A gente está lá presente e viver cada um daquelas partes da missa. Desde o canto de entrada até a bênção final. Isso. E como muitas vezes, né? Muitas vezes, assim, aquela história, né? Que a gente dá valor quando perde, ou quando a gente sente falta, as coisas ficam diferentes. É verdade. Quantas vezes a gente não foi
falo até por mim, né? Quantas vezes a gente não foi à missa, não foi à Eucaristia porque não quis, porque deixou para lá, se atrasou, passou o momento, fez outras coisas no domingo, né? Foi deixando. Quantas pessoas também do próprio movimento da própria igreja afastada, né, desse momento da celebração eucarística por tantos anos até, né? Por muito tempo. E como isso a gente percebe agora, né? A falta que faz e a importância que tem. Então, como o Reide falou, da gente participar da Eucaristia de verdade, né? De corpo, alma, né? Tendo com os sacramentos, né? Confessado, participar do ato penitencial realmente naquela hora, assim, de pedir perdão mesmo, para que a gente possa comungar, né? De forma perfeita, né? De forma plena. Sim. Então, isso é uma coisa que eu estava até falando no Jornal Live acho que foi do PO, não sei, estava falando isso, né? Que quantas vezes a gente deixou de ir à missa, né? Por motivos, né? Não tão importantes. A gente passou da hora, o domingo Isso. passou, a gente fez outras coisas e a gente não foi, né? E agora, como a gente percebe essa importância, né? E como a Eucaristia ela Isso. é essa unidade mesmo da igreja. Exatamente. E uma outra coisa, assim, que eu também fiquei pensando e estava conversando até com a Ale antes, que quando a gente recebe a comunhão, a gente tem o corpo e o sangue de Cristo dentro de nós. Então, ele passa a fazer parte da gente, ele vem para melhorar o nosso eu. E quando a gente saía da missa após receber a comunhão, a gente se relacionava com as pessoas como alguém que sabe que está com Cristo dentro de si, porque da mesma forma que vai se atenta tanto a como vai receber a Eucaristia, mas também a Eucaristia em nós, ela tem que nos mudar. Então, a gente tem que permitir que Deus haja dentro da gente. Então, eu estava num retiro recentemente com a irmã Violeta e ela estava falando justamente isso. Quando você recebe a Eucaristia, você pede a Deus que Ele te faça lembrar todos os dias que você tem Ele dentro de você. Tipo, quando a gente recebe a Eucaristia, a gente vai para o mundo, a gente não pode conversar com as pessoas como alguém que não tem Cristo dentro de si, como alguém que não conhece a Cristo. Realmente a gente tem que permitir que nos molde, que nos mude. Alguns de vocês já pensou sobre isso, já refletiu sobre essa experiência de a gente não estar saindo da igreja sozinho, a gente sempre sai levando alguém com a gente? Como é que vocês acham disso? O que vocês acham? E que alguém, hein? Cela falou aqui, a quaresma é um momento incrível para refletir sobre nossa participação plena na vivência da igreja. Exatamente, é o Exato. momento, já é um momento propício, a gente já está vivendo essa situação, realmente é para a gente refletir mais. Uma coisa que a gente estava falando sobre isso também na outra live, né, que do Zonal, que a Escalada está fazendo, né, para quem está participando hoje, entrando hoje pela primeira vez, né, o movimento está fazendo, né, tendo essa iniciativa, né, de fazer live, de não deixar que não tenha o Zonal. Essa semana passada mesmo, a gente rezou o terço, né, um grupo que reza o terço sempre, Cezinha, e a gente tinha marcado o terço desse mês, e aí a gente fez o terço pelos aplicativos aí. Né? Enfim, então, assim, não deixar morrer, né? E a gente estava falando disso, né? Que essa quaresma que a gente não esperava, né? E já veio pronta. É um Foi, momento assim, desafiador, acho que um dos maiores, exatamente. né, da nossa vida, da igreja como um todo. Então, Foi que é uma deserto de oportunidade, verdade. exato, uma oportunidade única para a gente ressignificar, né? Para a gente aprofundar, para a gente entender o valor das coisas de uma maneira mais Uhum. profunda. E aí tem aqui, Rodrigo estava falando, né? O momento em que o Papa celebrou aquele momento de amor foi muito acolhedor e ajudou a viver Foi, e dar mais forças para esse momento difícil. É verdade, gente, foi com assim, certeza. único, né? Um momento único. E sobre o que você Exato. falou, são as duas partes, os dois lados que a gente precisa refletir, né? Tanto de como que a gente lidava, como era a nossa relação com a Eucaristia, né? Da questão da frequência, de ir, de não ir, né? O que é que impedia a gente de ir à missa, tanto de quando a gente ia, como que a gente saía de lá, como você falou, né? De Uhum. que maneira a gente deixava, a gente permite, né, que Cristo age em nós. Albamar, não sei falar seu nome, me desculpe. Alba Maria.
Isso, obrigada. Este isolamento fez a humanidade se amar mais, dar valor mais aos irmãos e ajudar o próximo a viver a quaresma como Jesus manda. Exatamente isso que a Exatamente. gente estava falando. Foi uma quaresma com um deserto de verdade, já veio É. pronta. Mari Carneiro falou aqui exatamente. Depois da comunhão, logo após a missa, é mais fácil pensar nisso. Mas confesso que não carregava e refletia esse pensamento durante a semana. E é algo que a gente realmente tem que ir refletindo. Mas é, Não tô falando tipo assim que a Ana Luísa pensou nisso e pensava nisso todos os dias em casa. Foi refletindo agora mesmo. Foi a falta que me fez dar mais valor realmente a receber a Eucaristia e tentar ser uma pessoa melhor depois de receber Cristo. É Pravati, é Bia ou é irmã de Bia? É irmã Com, de cer- Bia. com certeza, antes eu não estava dando tanto valor quanto agora. Apesar de saber a importância, era tão da rotina que às vezes ficava no automático, realmente, né? Uhum. Ai, eu me perco esses comentários. Rafa, muitas vezes íamos à missa de uma forma mecânica, vivendo a comunhão de forma robótica. Muitas pessoas Uhum. ficam no celular na homilia, é verdade. É, isso é verdade. Sheila, a quaresma é um momento incrível para refletir sobre a nossa participação plena na vivência da igreja. Rodrigo Lemos. Essa certeza de que saímos mais fortes e levamos Deus conosco após a missa é uma coisa muito mais forte a partir desse isolamento social. Que a gente leve essa reflexão também para o restante dos dias, né, quando a gente voltar aí para a missa. E lembrando também, uma coisa que a gente discutiu foi como isso faz a gente acabar dando mais valor para a missa e lembrar de outros irmãos que não têm esse acesso à missa como a gente tem. Que inclusive foi uma coisa que Padre Mané comentou no começo do ano, teve a novena da Nossa Senhora da Luz, e aí no primeiro dia foi Mané, e ele comentou justamente sobre isso, porque estava sendo apenas a celebração da palavra. Ele falou que lembrava as comunidades na Amazônia, que às vezes não tem acesso realmente à celebração eucarística, né? Tanta gente que às vezes tem a celebração da palavra, que faz parte também. A gente precisa, a gente encontra com Deus na palavra, mas não tem a possibilidade de receber a Eucaristia por meses, e a gente tem tão disponível na maioria das vezes, todos os dias tem missa na Nossa Senhora da Luz, e a gente não vai porque tem coisas mais importantes para fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, e a gente não se permite ter esse momentinho assim com Deus para encontrar com Ele na missa. E a gente estava falando isso, né? Da realidade nossa aqui, da Pituba, né? Da Nossa Senhora da Luz. E tem 5 missas no domingo, 2 missas durante a semana, né? Uma missa no sábado, 2 no sábado, fora do centro comunitário, da creche. Uhum, Então, assim, é uma realidade muito diferente, até de outras paróquias sim, próximas, até do nosso movimento mesmo, da Paróquia da Vitória, de Cabo. Então, exato. assim, como é importante, né? E na Amazônia mesmo, como você falou, é uma realidade para isso que a gente está vivendo agora, para eles é uma realidade, né? É o dia a dia, é o Uhum, normal. Essa espera, né? Pela Eucaristia, pelo Padre, pela celebração, né? E como esse momento é esperado por eles, né? E a gente tem aqui, né? Tão próximo, tão ao uhum. nosso corpo, né? E é uma realidade aqui mesmo do nosso Brasil, um lugar tão perto, né? Tão acessível. Aqui Vocês mesmo já no nosso, tinham na pensado Europa sobre também, isso? né? É. Vocês já tinham pensado sobre isso, sobre como tem vários lugares que não tem padre assim disponível para poder rezar a missa, né? Às vezes as pessoas têm que fazer a leitura da palavra da liturgia do dia, tipo, sozinhas, em casa. Não tem, às vezes, a comunidade presente para poder é, viver esse momento, né? Porque missa também é comunidade. Então, a gente é realmente muito privilegiado de ter tantas missas na nossa paróquia, mais até do que, como você disse, né, de paróquias aqui de Salvador, que não tem tudo isso. Exato. De paróquias próximas, né, da gente, assim, da realidade do próprio movimento, né? Uhum, Como a gente tem esse privilégio, né? O Sínodo da Amazônia falou muito sobre isso, né? Teve até aquela questão da expectativa, né? Se os homens
os diáconos, né, casados, iam poder celebrar a Eucaristia ou não. E o que o Uhum. Papa pediu foi exatamente para que os bispos, né, os padres, a comunidade, ela se empenhe, né, cada vez mais em poder, assim, claro, né, eles sabendo da realidade que é totalmente diferente, mas assim, que se empenhe mais nisso, né, porque o povo tem Uhum. sede mesmo da Eucaristia. Sim. Pandinha falou aqui, nem realidade, pois lá com certeza não tem essas formas optativas para fazer de outra forma. Então, realmente, eles não vão ter nem, às vezes, o Instagram para fazer a live, para poder apresentar, fazer uma live da missa. É, Eles não têm esses recursos, às vezes, realmente bem nada. difícil. Miau falou aqui, quando eu morava no interior, eu já fui participar de celebração em comunidades rurais que não tinham essa celebração semanalmente, às vezes era uma vez por mês. Pois é. Exatamente. É uma realidade, né? Tem Maria sido Joana exatamente. colocou aqui. Desculpa, fale. Pode falar. Não, Maria Joana falou aqui. No povoado que minha mãe nasceu é assim até hoje. Só tem padre para celebrar a missa uma vez por mês. Tá É vendo? muita realidade mesmo, gente. Tem sido exatamente a irmã de Bia, Pravati. Tem sido exatamente isso, um momento de ver o privilégio de redescobrir o real significado, o real significado e valor, né, que tem a minha vida como cristã. Rodrigo falou o tema da campanha da fraternidade esse ano, exatamente, fala nisso também, né, Rô? Ivete, verdade, meninas. E agora temos todo o tempo disponível. Nunca participei de tantas missas, de tantos textos. Será que estamos aproveitando essa oportunidade para fortalecer a nossa fé? É verdade, né? Realmente, tia Ivete, como Toda sempre, hora. arrasando. Realmente, a gente tem que pensar nisso também. E com tia Ivete já deu o gancho que eu queria, na verdade, né? Que agora, como é que a gente vai permanecer em comunhão? Já que ela está falando sobre participar das missas. Que você acha, Lei? De aproveitar esse momento, né? E assim, buscar participar, né? Acho que agora assim, a gente tem tempo como nunca teve, né? Todo mundo, mesmo quem Uhum. está trabalhando de casa, ou quem está, né? Até as pessoas que estão trabalhando mesmo fora, mas assim, é um tempo que a gente nunca teve antes. Então, assim, é buscar participar mesmo, se conectar. Eu estava falando do exemplo da Nossa Senhora da Luz, que esses dias estava fazendo a campanha para o pessoal se inscrever no YouTube para poder transmitir, né? A Paróquia da Vitória, a Paróquia Ascensão do Senhor, tô falando mais da nossa realidade aqui. Mas assim, eu vejo Uhum. todas as paróquias, né? No Brasil, no mundo inteiro. Né? O Papa Francisco está celebrando todos os dias, né? E transmitindo. Uhum. Então, assim, as TVs católicas transmitindo, né? Então, é uma oportunidade realmente única, né? Da gente realmente viver esse momento, né? E no momento que a gente estiver participando da celebração, que a gente se comporte como se estivesse mesmo na igreja, né? Que a gente pare naquele momento. Não é para ficar no celular na hora, conversando com o outro. Parar, se concentrar, né? Se puder, ajoelhar e participar realmente, Uhum. viver, né? Fazer daquele momento um momento de verdade, de Eucaristia mesmo, né? E celebrar com os de casa, né? Viver essa igreja doméstica, como a Kátia que falou, né? Desse Uhum. momento assim, de participar da Eucaristia, assim. E uma coisa, a gente até queria colocar aqui, depois a gente pode pedir para o pessoal colocar nos stories, né, do movimento, a oração para a comunhão espiritual, que é uma realidade. Pode fazer, eu acho um presente, assim, né, da igreja, da gente poder ter essa Uhum. possibilidade de poder comungar espiritualmente, né, quando a gente não Sim. pode. Né? As pessoas que são doentes, por exemplo, muito idosos, que já não podem sair de casa, alguém que está em algum lugar como esse mesmo que não tem, que acompanha pela TV. Então, a comunhão espiritual não é uma coisa de agora, né, que foi inventada. Ela existe, ela é uma Uhum. realidade da Igreja Católica. E a gente pode agora fazer uso disso de uma maneira assim incrível, né, aproveitando tudo isso que a gente falou, né, e principalmente esse tempo de quaresma, que é um tempo de reflexão, de interiorização mesmo, de conversão, para poder fazer, né, desse momento da comunhão espiritual uma verdade, né, na nossa vida. E assim, ter a Uhum. certeza que a gente está comungando espiritualmente, né, mas é Ele que está ali, né, é Cristo. A gente quer até ler uma passagem, né, Sim. Eu vou ler aqui para vocês, gente. É de Lucas 24, de 28 a 30, se não me engano, 32.
Aqui. É a passagem do... Você quer... Dos Você acha que discípulos de Emaús. Eu vou ler só o pedacinho mesmo do final, para todo mundo saber qual é e daquela parte mesmo que a gente conversou. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriam-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Então, assim, a gente conversou sobre isso, mas a Eucaristia é realmente um momento de reconhecimento, sabe? Que, tipo, tanto de a gente reconhecer Cristo ali presente, se entregando mais uma vez em sacrifício por nós, como um reconhecimento de todos nós enquanto Igreja Católica. A Igreja Católica é a única que tem a comunhão, então é um tesouro, né? ser um, se tornar um com Cristo e com os irmãos. É puramente um encontro, comunhão com Deus e de comunidade. Isso, e quando fala aqui, né, que os discípulos falam, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, né, essa certeza, né, esse reconhecimento, assim, claro que, como a gente falou no início, né, a Eucaristia é partilha, né, e é aí que a gente reconhece, né, a Cristo na partilha do pão, mas também na partilha com o outro, né, na partilha como um todo, na oportunidade de estar com o irmão, né? Na oportunidade de poder fazer essa comunhão espiritual. E eu sinto exatamente isso. Assim, quando eu Sim. já fiz comunhão espiritual, né? Algumas vezes, sei lá, quando eu estou em casa, estou acompanhando a missa pela Canção Nova, pela Rede Vida, eu sempre faço esse momento mesmo de comunhão espiritual. Sempre fiz, minha vida toda. Então, assim, é uma realidade, né? Você não comunga ali, né? Do corpo e do sangue, mas você, assim, para mim, eu sinto como os discípulos falaram aqui, né? Não arde o nosso coração. Então, assim, é você se abrir, né? E, porque, assim, Deus pode tudo, né? A gente, principalmente nesse tempo agora, né? Que a gente sabe que a gente não pode mesmo ir à Eucaristia, Sim. que é um momento atípico no mundo inteiro. Então, assim, é uma realidade, né? A gente poder fazer esse momento de comunhão, poder, muitas vezes, até fazer até mais profundo, né, do que a gente fazia antes. Uhum. Até, como o tema falando, redescobrir mesmo esse momento, como eu estava falando antes, de pessoas até que então, podem estar aqui na live ou não, ou que vão assistir depois, e que assim estão afastadas da missa, da Eucaristia, por algum motivo que seja, né? E que assim, que oportunidade, né? Que Deus Sim. assim coloca assim, de todo o mal Deus tira um bem maior, né? Uhum. Então assim, que oportunidade única, né? Que a gente está tendo com tantas oportunidades de participar da Eucaristia pela TV, né? De ter a missa celebrada pelo Papa todos os dias, né? A gente poder acompanhar a homilia dele todos os dias. Uhum. Então, é um privilégio mesmo, eu acho, né? Então, é um bem, assim, eu vejo, né? Que, como a gente fala mesmo, né? De todo mal, Deus tira um bem maior. Então, acho que é uma oportunidade da gente poder mesmo viver esse momento. Né? Como a gente estava falando, a gente queria colocar aqui a oração, mas aí depois a gente pode pedir, né? O pessoal da Arauto, para poder Sim. colocar, muita gente já sabe, mas eu acho importante, né? Essa oração da comunhão espiritual, para fazer exatamente nesse momento. Uhum. E o pessoal está participando da missa online, da missa no YouTube, na televisão, estão achando o que, assim, das missas? Mudou alguma coisa na forma de participar da missa para vocês? Porque, assim, Xande falou eu... aqui. Fale, gente. Não, pode ler. Mané enviou em vários grupos dicas de como participar das missas, exatamente, por live. Como se preparar, o que separar para viver aquele momento muito bom, material muito bom, né? Depois a gente pode Uhum. enviar nas missas isso, nos e-mails do Ah, é movimento. ótima ideia, de verdade, para a gente poder viver da melhor forma possível. Maria tá falando aqui, gente. Exatamente, a gente está rezando para esse vírus. Isso mesmo, mamãe. Meu Deus, que criança maravilhosa. Priscila, né? Falou aqui também.
Xande falou mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui se encontrou alguma outra. Nanda está falando aqui, o momento é de adaptação. Os meios de comunicação aproximam, mobilizam. Exatamente, Nanda. E eu estava lembrando esses dias, acho que Nanda ou Fábio, se estiver por aí, sabe falar melhor que eu, né? Acho que tem um documento, se eu não me engano, do Papa João Paulo II que fala disso, né? Da igreja, do evangelho, né? Usado, a igreja usar os meios de comunicação. É antigo, né? Mas assim, que agora acho que nunca foi tão usado, né? Nunca foi tão real. Né, Nanda? Você que sabe mais aí do que eu, pode falar melhor. Tia Cláudia, Ivete, estamos tendo a oportunidade de sairmos transformados dessa quaresma. Exatamente, Ivete. A quaresma já vai pronta, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho outro. Maria Joana disse aqui. Li esses dias em um texto que, embora as igrejas sejam vazias de pessoas, as pessoas precisam estar cheias da igreja. Acredito que seja o nosso chamado nesses tempos. Realmente, a gente está cheio realmente de Deus, do espírito de viver em comunidade, para poder viver melhor a nossa missa e nosso ser cristão. Exato. Priscila falou aqui, né? Sim, eu já assisti a missa do Padre Marcelo aos sábados, 15 horas, na Rede Vida. É muito boa. Rafa falou aqui, a única diferença para mim é a falta dos amigos presentes nas missas, a sintonia entre todos na hora da missa e de receber a comunhão, porque no mais não tem muita diferença. Glória a Deus. Continue vivendo a missa assim mesmo, é pra gente realmente não ter tanta diferença assim, é pra gente estar realmente entregue, seja em casa, seja no presencial. Eu tive muita dificuldade para poder me colocar assim, entregue na missa em casa, né? Tipo, vindo pela televisão. Minha mãe tem muito mais o costume de assistir a missa, de participar da missa online e tal. Mas, tanto que ela sabe todos os horários de todas as missas da televisão. Mas eu não sabia. E aí, esse domingo, eu fui assistir a missa do Pai Eterno. E foi um momento, assim, muito bonito. Teve adoração no final. E eu me senti verdadeiramente como se eu estivesse participando. Eu estava realmente participando da missa. Depois eu até conversei com alguns amigos que também estavam assistindo a missa. E a gente conversou sobre a homilia, como foi. Eu me senti assim, como todos estávamos conectados e em oração juntos. Foi muito legal. Em assembleia. E a gente tem que fazer isso mesmo. Em assembleia, exatamente. Como é o nome da irmã de Bia? Como é seu nome? Bruna. Bruna. Primeiro, eu achei difícil me conectar na missa, assim como você, né, Rindy? Mas a pausa que fez com que eu conseguisse buscar viver essa comunhão espiritual que nunca tinha feito antes. Miau falou também, eu gostaria de poder participar mais das celebrações, mas eu continuo trabalhando. Quando dá, consigo fugir um pouco para assistir algo, como a bênção do Papa, por exemplo, né? A Nanda falou aqui. Exatamente, Ale. Todos os anos, os papas lançam uma carta refletindo sobre os meios de comunicação e a importância da igreja usar, né, de ser usado. Então, esse momento é super apropriado para o uso dos meios, exatamente. Devia ser um tema para zonal, inclusive, viu? O Arauto, Paz, a gente falar sobre os meios de comunicação a serviço da igreja, eu achei um ótimo tema. Miau falou aqui de novo. Minha mãe tem esse costume de assistir as missas pela TV e minha avó assistia todos os dias enquanto ela estava viva. Era religiosamente a rotina dela. Ela parava qualquer coisa para assistir a missa. Minha avó também é bem assim, Miau. Minha mãe também, ela participa, se ela pode passar 10, se ela tiver oportunidade, se ela estiver em casa, ela assiste 10 vezes. Participa 10 vezes. E acho que uma assim, coisa gente, pode falar. Não, porque a gente percebe que hoje em dia a gente está usando bastante dos meios de comunicação para estar em contato com os nossos amigos, faz videochamada, usa Zoom, usa Skype, usa tudo. A missa pela televisão é tipo isso, a gente está encontrando com Deus, matando a saudade, para a gente depois, quando se reencontrar, dar aquele abraço apertado
conectado nele, sabe? Através da Eucaristia, uma comunhão verdadeira, realmente estar ali 100% entregue a Ele e sair de lá levando Deus para as outras pessoas. Isso. E alguém falou, acho que foi Miau, né? Que falou que não está podendo participar de tantas pela TV, né? Porque ele está trabalhando. Então, até isso, né? Assim, a diferença assim, de quem está podendo participar muito e até da pessoa que está vivendo esse momento todo, mas que está trabalhando, que não está podendo participar. Então, assim, como falou, a gente tem que realmente dar a Eucaristia, né? Porque é algo que, assim, é uma oportunidade única, mas tem gente que está trabalhando normal, que não está podendo nem assim Sim, participar tanto. Né? E a pois gente, é. a gente tem essa responsabilidade não só de viver, mas de lembrar do outro, de rezar pelo outro que está, né, trabalhando. O Papa Francisco falou, acho que foi hoje mesmo, né? Foi ontem, Estava dessa trabalhando. de rezar, né, pelas pessoas, né, que estão na rua, estão trabalhando É, que estão normal, tendo que e a trabalhar, gente sim. pode ficar em casa em segurança. Você também, né, Henrique? Eu tô de plantão quase todos os dias. Kátia, que tá super participativa. Eu nunca vi Kátia tanto usando o Instagram na vida dela. Fica aqui dizendo: aqui em casa trocamos de roupa para assistir a missa, como se fosse para a igreja. Exato. Esse domingo eu fiz assim também, para realmente estar dentro da missa. Mari, minha avó sempre assistiu os canais católicos, as missas, novenas, terços, então eu tive facilidade por conta que já tinha esse costume. Né? Exatamente, eu também. A Nanda falou, né, nas comunidades distantes dos grandes centros, acompanha as missas por rádio. Né? Imagina, se nem é É, TV, é rádio, né? é rádio. Pois é, mais difícil ainda. Mais desafiador, né? Do que a Uhum, gente. Como que pra gente as coisas são tão fáceis, na verdade, né? Eu acho que agora é um momento assim da gente mesmo viver o que a gente sempre fala, não só dentro de escalada, mas dentro da igreja mesmo. Mas eu falo escalada uhum, porque é mais a nossa realidade, a gente escuta tanto isso. A igreja somos nós, né? uhum. Então a gente precisa agora mais do que nunca ser, né, essa igreja e dar testemunho, né, e viver, e principalmente para animar o outro, né, para animar Isso. as pessoas assim, as pessoas que são cristãs, que querem até acompanhar, mas que não podem porque estão trabalhando, né, o Uhum, pessoal da saúde, o pessoal que trabalha, né, que tem comércio, que trabalha no mercado, enfim, tanta sim. gente. Então, assim, a gente ser esse agente de animar mesmo, né, de estar em Uhum. contato, de ser comunhão. Ah, e inclusive, gente, até para motivar mais, falando, lembrando disso, de vocês mandarem mesmo os temas de lives, enfim, de coisas que vocês querem conversar aqui pelo movimento, para o pessoal do Arauto e do Paz, porque assim como a missa existe para o todo cristão, para o alpinista tem o zonal. Então, para a gente também continuar se motivando, né? Mantendo a chama acesa no nosso movimento. Exato. E eu estava pensando isso, né? Assim, a gente, os zonais, os projetos estão, né? Respeitando a quarentena, não está podendo ter reunião, mas o Arauto está trabalhando, o Arauto e o pai trabalhando muito, né? Então, Então mesmo. exato, quando as meninas me ligaram, né? Quando falou comigo, depois as meninas do Arauto e tal, eu estava pensando isso, né? Como também essa diferença até entre a gente dentro do movimento, né? Os que estão Uhum. mais sérios, né? Assim, por causa É, das coisas do movimento e tal, mas o pessoal que está trabalhando para que o movimento não pare, a evangelização não pare, né? isso. Então, Arauto, pai, Melhores projetos. Quer dizer, não posso nem falar isso, que eu sou do PO, mas amo vocês também. Ai, gente, tô procurando outros comentários aqui. Nanda comentou aqui, eu tenho publicado no Story o print da missa de domingo para divulgar a celebração e mostrar que é possível viver a fé mesmo em isolamento. Ótima ideia, gente. A gente realmente tem que continuar dando testemunho, né? Evangelizando mesmo afastados, mesmo no isolamento. Ai, gente, desculpa. pode copiar a ideia. Isso aí, Nanda. Ideia boa para se copiar mesmo. Tia Cláudia falou aqui, né? Essa comunhão
que este momento nos trouxe de, na distância, vivermos o verdadeiro sentido de ser cristão. Uhum. Precisamos manter Cristo no centro das relações e atitudes, exatamente. Todo mundo aqui falando que os projetos estão dando show. Isso aí, Paz e Arauto arrasando. Gente, o Zonal era mais isso mesmo, não era bem de aprofundar sobre a comunhão, aprofundar sobre o que é a missa, né? São coisas que a gente conversa no encontro, que a gente vai conversando nos zonais presenciais, mas é mais para levar essa reflexão para vocês, de como que a gente está vivendo esse momento de isolamento também em relação à oração, a viver melhor a missa, a viver melhor a comunhão, e como que a gente vai fazer de agora em diante, quando a gente voltar às nossas missas presenciais, como é que vai ser? Inclusive, uma coisa que eu estava conversando foi como que vai ser agora a gente vivendo a Páscoa sem poder ir para a missa, né? Que vai ser bem difícil. E até anotar isso, né, para a gente falar disso também, assim, que está se aproximando do momento mais importante da nossa igreja, né, da nossa o fé, centro da nossa que é a fé, e a Páscoa. gente não vai poder ir para a E a missa. gente vai viver isso dessa forma, né, que, assim, único, né, acho que a gente vai poder contar isso para os nossos netos, né, que eu espero que não aconteça nunca mais, então que seja o primeiro Pelo amor única de vez, Deus. então, que a gente vai poder contar isso, assim, da primeira vez que a igreja como um todo, né, vai viver a Páscoa, né, vai viver o momento mais importante da igreja assim, né? Isso. Inclusive, o Murilo já falou, né, a arquidiocese já mandou, assim, as indicações de como é que as coisas vão acontecer, como é que vai ser. Enfim, que, assim, para a gente está sendo um aprendizado, assim, impressionante, né? Assim, enorme, uma oportunidade única, né? Da gente poder refletir tudo isso. Como que vocês estão se preparando? Ou se vocês já pensaram ou não, de como é que vai ser viver, né, a Páscoa, viver a Semana Santa dessa forma, desse jeito. Vocês já pensaram nisso? Eu já pensei. Peraí, Ale, que é um spoiler, né? Parece que as meninas vão conversar, vai ter um zonal sobre isso e a gente já tá dando informação demais. Tá vendo? Foi mal, Arauto. Não, a gente já deu spoiler aqui para ficar o gostinho, a curiosidade. Exatamente. Exato, gente. Então, eu acho que é mais isso mesmo. Deixar essa reflexão para vocês, para a gente pensar enquanto movimento mesmo, enquanto em casa mesmo, cada um refletir o valor que estava dando para a comunhão, para essa vivência em comunidade. E aí a gente terminaria nosso Zonal Live em oração, igual como a gente faz no Zonal mesmo. Tem quanto tempo já? Tem 43 minutos de live. A gente tem um tempinho ainda. 10 minutinhos, né? Que teve problemas técnicos, já perdemos uns 15 minutos, mas... Foi. Aí tia Cláudia tá falando, o mundo está refletindo as prioridades na vida. Será que estávamos priorizando o essencial? Né? Isso é uma coisa que a gente está vendo assim também, essa questão da solidariedade, do amor ao próximo, né? De uma maneira muito mais... eu estava pensando nisso, assim, a minha reflexão é que não é que as pessoas estão amando mais agora. Eu acho que as pessoas estão tendo tempo para colocar em prática isso. Porque às vezes não, na maioria das vezes, né? No dia a dia, na correria e tal, a gente não tem nem tempo de lembrar, né? Que a outra pessoa está precisando, que o próximo, né? Que as pessoas não têm condição. Então, acho que agora esse momento veio também para isso, né? Como eu falo, assim, essa frase eu acho maravilhosa, né? De que todo o mal, né? Deus tira um bem maior. Então, assim, as pessoas terem tempo para colocar em prática o amor ao outro, né? Porque Sim. agora... A gente fica tão envolvido nos próprios problemas, na própria vida, que tem que fazer isso, tem que acontecer aquilo, que a gente não olha tanto assim para a necessidade do próximo. Isso, muitas vezes não é nem problema, é o dia a dia mesmo. Né? Assim, às vezes a pessoa não tem nem nenhum problema muito sério, nem nada, mas assim, o dia a dia, né? A correria, você fazer as coisas no automático. Muitas vezes não ter tempo para parar para pensar isso, mas assim, que fica um exercício para sempre, para a vida, né? Sim. Que assim é a quaresma, né? Daí estava até falando isso.
no domingo retrasado, um dia desse, que é aquela história da quaresma, né? Que a gente tem que viver para a vida, né? Aquilo que a gente vai tirar, Uhum. a gente faz, enfim, é um exercício para a vida toda, né? Que aí, no domingo de Páscoa, volta tudo de novo, volta a ser como antes. Esquece a quaresma. Passei 40 dias, mas domingo acabou. Então, assim, que esse momento, né, que o mundo todo, né, tá tão voltou, né, a ter tempo para expressar esse amor às pessoas e Uhum. seja para a vida toda, né, que possa ser um exercício para Sim. a gente viver para sempre isso. Priscila falou aqui, acho que vamos voltar com uma visão bem diferente e melhor, graças a Deus. Eu Com espero. certeza. Maria Joana falou que esse momento de impossibilidade de ir à missa nos faça valorizar cada vez mais esses momentos. A gente tem que estar atento a isso mesmo. Como você estava falando, levar da quaresma para a vida. É. Então é isso, né, gente? Tia Cláudia falou aqui também de novo, né, tia? O exercício diário de equilíbrio da nossa cruz, exatamente. Tivete falou aqui, exato a lei. A Eucaristia é doação, é bondade, comunidade, se colocar no lugar do outro. Precisamos mais do que nunca nos dar conta disso. Minha mãe falou alguma coisa aqui. Exato, meninas, é isso aí. Xande está aqui acabando com o pessoal que veio hoje, que não estava nas outras lives. Agora, Xande, você cobra todo mundo para participar de todas. Agora a gente Kátia, tem que Tia colocar a Cláudia, Tia Xande na Cláudia. live. Vamos botar a Xande para Hashtag apresentar Xande um. na live. Isso. Então é isso, né, Rindy? Uhum. Vamos terminar Então em tá. oração, então. Como de costume, né? Isso. A gente vai rezar as orações de costume. Vou pegar Santa Terezinha. Tá. Mais que convidada. Vamos começar? Então, a gente quer agradecer, né? Por esse Zonal Live, essa reunião Sim, de pelo hoje. convite. Isso, Uma agradecer reflexão, por assim, muito importante. Vocês levaram a gente a refletir ainda mais sobre isso. Exato. E o bom saber que está todo mundo em sintonia, né? Que a gente está todo mundo na mesma sintonia. Isso é importante. Sim. Isso é ser igreja, né? Isso é comunhão. Então, eu quero agradecer, né, por esse jornal de hoje e pedir, né, que a gente continue assim vivendo essa quaresma, né, da melhor forma possível. Uhum. E por todas as intenções. Agradecer todo mundo que participou, né, que partilhou. E por todas as intenções que estão no nosso coração, a gente vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Ave oração do Maria, alpinista. oração do alpinista. Vamos lá? Reza aí, Uhum. mamãe. Pai nosso, que estás no Que estás nos céu, céus, santificado seja o vosso nome. nome. Venha a Venha nós a o vosso nós o vosso reino. reino. Feita Seja a vossa feita a vossa vontade, assim na assim terra na como terra no como no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos dai nos hoje. dai hoje. Perdoai-nos as Perdoai-nos nossas as nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E Não não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos mal. do mal. Amém. Ave Ave Maria, cheia Maria, de cheia de graça, o Senhor é graça, o Senhor é convosco. convosco. Sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres. Bendito é bendito o é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na hora nossa de nossa morte. morte. Amém. Senhor, Senhor, ajuda-me ajuda-me a ser em pessoa em clima de oração, oração, a a ser ser sal sal da da terra terra e e luz do luz do mundo. mundo. Ensina-me a Ensina-me a dizer dizer sim, sim, como como fez a fez a nossa mãe nossa mãe Maria. Maria. Quero te Quero te contemplar no contemplar no topo da topo da montanha, montanha, em em profunda profunda paz e paz e intimidade. intimidade, Mas mas não não me me deixe deixes ficar ficar acomodado acomodado lá lá em em cima. cima. Ensina-me Ensina-me a a descer descer para para melhor servir. melhor servir. Jesus, Jesus, escala escala comigo comigo de de mãos mãos dadas. dadas. Amém. Amém. Amém, gente.
Até a próxima live, gente. Boa noite. Fiquem com Deus, permaneçam em oração. Tchau, Lê. Tchau!